começando a segunda parte da aula número 4, tratando de cabos de aço. Bom, cabos são elementos de transmissão que suportam cargas, do tipo força de tração, deslocando-as nas posições horizontal, vertical e inclinada. E aqui eu tenho um exemplo também de tirantes, tá? O cabo ele também pode ser usado para sustentação de uma ponte, por exemplo, né? Então, os cabos são muito empregados em equipamentos de transporte, navegação de carga, como elevadores, cavadeiras e pontes rolantes. Basicamente, nós temos a seguinte classificação dos cabos, né? Não a classificação, mas eu digo assim, é como a gente entende que é um cabo, né? Aqui eu tenho um exemplo de um elevador, sendo suspenso por cabo de aço com contrapeso, né? Aqui uma ponte rolante que se desloca nessa direção, né? Tem cabo de aço aqui também. No caso aqui, pode ser cabo de aço ou não. E uma escavadeira também, cujo movimento dela é comandado por cabos de aço. Bom, como é feito o cabo de aço? O cabo de aço, na verdade, ele é dividido em três partes essenciais, tá? Uma alma, que fica na parte central do cabo de aço, o cabo de aço em si, né? E aqui as pernas do cabo de aço, e quem forma as pernas são os arames. Ou seja, a perna é uma série de arames que são trançados, e uma série de pernas que são trançadas acabam formando o cabo de aço. Então ele pode ser construído em uma ou mais operações, dependendo da quantidade de fios, especificamente do número de fios de perna, né? Ou arames da perna. Por exemplo, cabo de aço 6 por 19 significa que uma perna tem 6 fios e é enrolado com 12 fios em duas operações, conforme se segue aqui, ó. Repara o seguinte, eu tenho um fio, 6 fios, eu faço a segunda operação que dá 12, né? E quando eu somo todos eles, me dá o quê? Um total de 19, ok? Para a gente poder entender melhor essa divisão, vamos olhar o próximo slide. Repare aqui, esse é um cabo do tipo Ciale, que é 6 por 19. Repare que eu tenho 6 pernas, e se eu for contar a quantidade de arames que passam em cada perna, eu vou descobrir que são 19. Então, 6 pernas com 19 fios. E aqui tem o feeder, que é 6 por 25. Repare que o 6 por 19, eu tenho alguns arames que são finos, né, como intermediários, e alguns outros mais grossos na cobertura, né? Repararam? Aqui não, eu tenho todos com o mesmo diâmetro no feeder. E aqui eu tenho o Ayrton Sealer, que é um outro tipo de cabo de aço, ok? Qual que é a configuração dele? Eu sei que tem 6 pernas. Quantos fios, arames? Aí fica um desafio para vocês contarem. Bom, cada tipo de cabo de aço tem uma característica em comum, uma característica especial. Por exemplo, o da perna Sealer, né? Que é desse tipo aqui, ele tem grande resistência à abrasão. A abrasão é o quê? Aquele desgaste por contato, né? Que a gente tem. Então ele tem uma grande resistência a esse tipo de desgaste por contato. Já o filler tem uma boa resistência a esmagamento. Vamos supor que esse cabo de aço ele pode ser prensado, né? Tanto com uma força nessa direção como nessa direção, devido à sua configuração, montagem. Então, a perna filler tem uma boa resistência nesse sentido. Já a perna Warrington, ela reduz as pressões específicas entre dois fios, né? E aumenta a flexibilidade dele, ou seja, um cabo de aço mais flexível. E o Warrington Sealer, ele combina tanto a boa resistência à abrasão com alta resistência à fadiga por flexão, já que ele tem uma boa flexibilidade devido à configuração do Warrington. É um cabo mais complexo. Bom, outra questão muito importante é a gente entender que o cabo ele pode ser tanto torcionado à esquerda, que é esse caso, e torcionado à direita. E aqui eu tenho a configuração regular, reparem, né? O cabo de aço, né? Os fios dele, os arames, são todos o quê? Montados de forma paralela ao eixo principal do cabo de aço. Enquanto que o Lang, ele segue o quê? De uma forma inclinada, né? Em relação ao eixo principal do cabo de aço. Para entender melhor como que é a tração, né, regular à direita, reparem, ó, se eu olhar na parte vertical, repare que o cabo sempre está o quê? Subindo na direção à direita aqui, e aqui regular à esquerda, na direção à esquerda. Repare que, olha, se eu observar, todos os arames estão o quê? Paralelos à direção principal. Já o Lang não, mas a torção à direita continua o quê? Subindo à direita. Uma forma bem interessante de identificar é que quando eu tenho a torção à direita, eu formo a letra S. E quando eu tenho a torção desculpa, né? Quando eu tenho a torção à esquerda, eu tenho a letra S. Quando eu tenho a torção à direita, a letra Z. Ok? Outro ponto importante é a gente entender o passo do cabo de aço, tá? Ele não é necessariamente a distância entre um fio e outro, mas não. Eu considero o quê? O mesmo fio passando aqui, sendo trançado, é a distância de um ponto para o outro, ó.
Isso me define o passo do cabo de aço. Com relação às almas, eu tenho diferentes tipos de alma. Eu tenho, por exemplo, a fibra de alma de fibra, desculpa, né? Que é composto por fibras vegetais naturais, tais como sisal e rami. Eu tenho também as fibras artificiais, que são geralmente polipropileno, que não se deterioram em contato com água ou substâncias corrosivas e agressivas. Repare que na questão da fibra, por que eu uso um cabo de aço com uma alma de fibra, né? Não é melhor usar uma alma de aço, porque tem dois tipos, uma que é formada por uma perna do próprio cabo de aço, alma de aço de cabo independente, que dão mais flexibilidade e resistência à tração, por exemplo. Desculpa. E eu posso ter também, né? Desculpa, essa aqui é a alma formada da própria cabo de aço e uma que é formada de cabos de aço independentes, né? E nesse caso aqui, por que eu não uso só alma de aço ou alma de fibras artificiais? Qual que é a vantagem de ter uma alma de fibra natural? A vantagem é que ele acaba absorvendo o lubrificante, a graxa ou o óleo. E isso é muito importante para eu minimizar o atrito no cabo de aço. Mas espera aí, o atrito não vai estar em contato com a polia? Não, o problema é o seguinte, que eu tenho várias pernas. Repara o seguinte, ó. Tenho várias pernas, né, no cabo de aço, e essas pernas elas vão escorregar entre si, porque elas não estão soldadas. E esse escorregamento entre elas vai gerar o quê? Calor. E esse calor excessivo pode me levar a deformações não convenientes do cabo de aço, que pode me levar a falha. Então, por isso que é importante eu ter o quê? Um núcleo, às vezes, composto de fibras vegetais, que vão absorver o lubrificante e vão minimizar o atrito entre as pernas. Bom, a construção do cabo de aço também me fala sobre uma coisa importante, que é o diâmetro da polia que passa o cabo de aço. Em geral, recomenda-se um diâmetro de 20 vezes da polia em relação ao cabo de aço. Pessoal, mas por que isso é importante? Porque se eu diminuir esse diâmetro, eu vou ter uma coisa chamada deformação plástica no cabo de aço. Eu vou deformar o cabo de aço. E quando eu tenho uma deformação plástica no cabo de aço, eu vou favorecer o processo de fadiga, que vai me levar a uma falha prematura. Reparem que quando vocês forem visitar alguma loja de construção, vocês vão ver que o carretel é muito grande, o carretel do cabo de aço. Isso é proposital, que é justamente para evitar o quê? Deformação plástica. Se você comprar um cabo de aço e reparar que ele já está deformado, esqueça, não adquira, porque ele já está condenado e ele vai falhar muito rapidamente. Esse é um problema muito sério que a gente vê, por exemplo, na situação que o camarada identifica ali, ó, falhou o cabo de aço naquela polia. Então vou colocar um cabo de aço mais grosso, com diâmetro maior. Vai falhar do mesmo jeito. Então não cometa esse erro, eu tenho que respeitar uma relação. Geralmente essa relação é de 10 vezes. Em casos mais críticos, como elevador, chega a ser 30 vezes. Como que eu meço o diâmetro de um cabo de aço? Ó, esse é o modo certo, esse é o modo errado. Repare que você tem que priorizar sempre o quê? O maior diâmetro possível, né? Para a medição do cabo de aço. Por fim, finalizando a nossa aula, vamos falar um pouco de embreagens, né? As embreagens são um tipo de acoplamento, mas elas não são permanentes. Por quê? Porque a embreagem, na verdade, ela é feita de tal forma que permita o desacoplamento. Ou seja, eu conecto e desconecto das árvores, né? Dos dois eixos que são conectados. Elas podem ser de dois tipos, né? Adaptação de forma ou por atrito. A de atrito é a mais típica, né? Inclusive é a que nós encontramos em carro. Como que funciona isso, né? Bom, as embreagens de adaptação de forma, elas têm aqui um separador, né, um sistema aqui que vai tanto trazer ela para cá ou empurrar ela para cá. Quando ela é empurrada para cá, ela se encaixa aqui, então o movimento desse eixo é transmitido para esse eixo. Aqui eu tenho uma outra forma também. E o grande problema, né, das embreagens por forma é que elas têm que ser conectadas com sincronismo. Por exemplo, se esse dente não se encaixar, eu vou ter um ruído muito abrupto e posso até correr o risco de romper os dentes. Então, essa sincronia, né, de encaixe deve ser muito bem feita, né? Ou seja, eu só vou poder fazer isso quando as duas estiverem numa mesma velocidade. Já as embreagens de atrito, repare aqui, né, que eu tenho uma embreagem aqui, ó, eu tenho os anéis aqui se conectando. Quando eu forço aqui, elas vão gerar um atrito, e por atrito, o movimento desse eixo vai ser transmitido por esse eixo. Então, nesse caso, me depende muito mais do que a questão do atrito entre duas ou mais superfícies. Por que eu tenho que separar, né, o movimento, desacoplar uma da outra? É quando ocorre a troca de marcha. Eu vou engrenar uma engrenagem numa outra, eu vou mudar as engrenagens. Se eu tiver com os dois eixos conectados e eu não tiver a sincronia de encaixar uma engrenagem na outra, eu vou ter o quê? Aquele ruído absurdo que a gente escuta, né, quando eu tento engatar uma marcha sem o uso da embreagem.
Tá? Então, a embreagem, na verdade, é para eu desconectar duas árvores em movimento, e aí depois que eu faço o engatamento de uma marcha, né, eu vou ter o quê? O correto engrenamento do sistema. Tá? Então, esse tipo de embreagem permite acoplamento mesmo que não haja sincronismo. Tá? Eu não tenho sincronismo, mas como eu tenho um atrito, né, então eu posso conectar e desconectar sem problema nenhum. Aqui eu tenho de novo um exemplo, né, a capa da embreagem, aqui é o modo de descolamento, e aqui o disco de embreagem. Né? Ou seja, aqui eu tenho um eixo de movimento, quando ele entrar em contato, esse disco com esse outro volante do motor, eu vou ter a transmissão passando para esse lado também. Ok? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Revise o conteúdo e faça as atividades. Bom estudo para vocês.